O Egito é um dos países mais fascinantes do mundo com histórias milenares. Agora, você sabia que matar um gato no Egito Antigo era causa de pena de morte? Sabia que o Egito não é o país que possui o maior número de pirâmides? E que o coração era um dos únicos órgãos que não eram retirados na hora da mumificação dos faraós? E aí, ficou curioso? Então já deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer e com isso a gente consegue identificar se vocês estão gostando do nosso conteúdo. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e antes de irmos para o vídeo, nós disponibilizamos na descrição playlists de assuntos variados. Depois desse vídeo, dá uma conferida lá. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Júnior. E eu sou o Vitor. Vamos para a primeira curiosidade. Construção das pirâmides. Muitas teorias já foram criadas sobre a construção das famosas pirâmides. Uma delas afirmava que elas haviam sido construídas por escravos. Em outra, havia a afirmação de que haviam sido feitas por alienígenas. Diferente do que se pensava, estudos mostraram que as pirâmides do Egito foram construídas por trabalhadores pagos. A maior pirâmide é chamada de Quéops, que chegava a mais de 140 metros de altura. Só para se ter uma ideia, o Cristo Redentor possui aproximadamente 38 metros. Além disso, ela é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé. Sudão, o verdadeiro país das pirâmides. O Egito não é o país que possui o maior número de pirâmides. Quem lidera esse ranking é o Sudão. As primeiras pirâmides egípcias foram construídas por volta de 2600 a.C. As 3 mais famosas, Quéops, Quefren e Miquerinos, ficam localizadas na necrópole de Gizé, na capital do país, em Cairo. Religião. Atualmente, a maioria da população egípcia é muçulmana, com inúmeras regras e crenças. Por exemplo, em alguns casos, as mulheres só podem entrar nos templos muçulmanos, também chamados de mesquitas, por uma porta específica, além de terem que ficar bem afastadas dos homens. No Egito Antigo, a sociedade era politeísta, já que acreditavam em vários deuses. Além disso, possuíam fé na vida após a morte, e até por isso ocorria a mumificação dos faraós. Dentre os principais deuses, nós podemos citar Osíris, o senhor dos mortos, era extremamente adorado como o deus da vida após a morte. Ísis, uma das deusas mais veneradas do Egito. A mulher e irmã de Osíris, era extremamente generosa. Ela ficou conhecida como deusa da ressurreição após juntar as partes do corpo de Osíris, ressuscitando ele. Horus era visto como o restaurador da ordem. Sua importância era tão grande que os antigos faraós afirmavam para o povo que eram a encarnação de Horus, para passar mais credibilidade. Anubis, deus conhecido por mumificar os mortos e orientar suas vidas após a morte. Era o guardião das múmias e dos cemitérios. Ra era o deus do sol, conhecido como o deus criador de todas as coisas, inclusive das pirâmides e dos seres humanos. Ele também foi associado à ressurreição dos faraós que o adoravam. Mumificação. O coração era um dos únicos órgãos não retirados do corpo. O motivo? Acreditava-se que Osíris, o deus da morte, o pegava para saber qual seria o destino daquele corpo. Se o coração estivesse pesado por causa de atitudes ruins, a próxima vida de seu dono seria na escuridão. Se estivesse leve, ele teria uma vida boa e próspera. O pessoal acreditava também que esse deus deixava um amuleto de escaravelho, que é tipo um besouro, no lugar do coração. Rio Nilo. O rio Nilo é considerado o maior do mundo, com uma extensão superior a 6.600 km², atravessando 11 países do continente africano. No Egito Antigo, o rio teve uma participação fundamental para o sucesso da civilização egípcia. Graças às suas inundações, as terras eram fertilizadas para a agricultura, garantindo a sobrevivência do povo egípcio. Boa parte da população do Egito Antigo se fixou no delta do Nilo, uma região triangular com cerca de 160 km de comprimento e 250 km de largura, que se encontra com o mar Mediterrâneo e possuía terras muito férteis. Cleópatra. A figura mais famosa da história do Egito, aparentemente, não era tão bela assim. Apesar da propaganda romana vender uma imagem de uma linda mulher que utilizava de sua aparência para obter ganhos políticos, a realidade era bem distinta.
Na verdade, Cleópatra era uma excelente política, falava várias línguas, possuía conhecimentos matemáticos, filosóficos e astronômicos, numa época em que a população mal sabia ler. Os filósofos da época tinham orgulho de conversarem com ela, graças à alta capacidade oratória dela. Cleópatra foi amante de Júlio César, um dos maiores governantes da história romana, além de se casar com um de seus sucessores, Marco Antônio, com quem teve 2 filhos. Adoração aos gatos. Se você adora gatos, provavelmente em alguma vida passada você era egípcio. Isso porque no Egito Antigo, esses pequenos animais eram venerados como verdadeiros deuses, ganhando uma atenção muito especial. Basta ver os diversos desenhos das pirâmides, escritas e estátuas em adoração à deusa Bastet, uma mulher com cabeça de gato que simbolizava a fecundidade, o amor materno e a proteção aos lares. Especialistas na agricultura, os egípcios tinham sérios problemas com roedores, animais que, além de acabarem com as plantações, levavam diversas doenças contagiosas. Os felinos surgiram como salvadores da pátria. Toda a população ficou surpresa com a forma dos gatos e a agilidade com que caçavam. Sendo a agricultura o meio principal que movia aquela sociedade, não demorou para os bichanos ganharem cada vez mais importância. A reverência aos gatos cresceu enormemente ao longo do tempo, e assim, ter um animal desses em casa era sinal de proteção e sorte. As mulheres pintavam os olhos com a intenção de reproduzirem o formato do olhar felino. Templos foram criados, e até mesmo leis estabelecidas. Matar um gato era o mesmo que pedir a morte. A reverência era tamanha que uma pessoa podia morrer ou ser sentenciada a punições severas se machucasse um felino. Maldição do faraó. A história da maldição do faraó ganhou força após a descoberta da múmia de Tutankhamon, em 1922, pelo inglês Howard Carter. Como uma advertência contra possíveis violadores, algumas inscrições intimidadoras ficavam na entrada das tumbas dos faraós, como por exemplo, a morte virá com asas ligeiras para aqueles que perturbarem o repouso do faraó. A suposta praga do faraó teve início com a morte prematura do financiador da expedição de Carter, o Lord Carnarvon, que foi picado por um mosquito. Mais 20 pessoas ligadas à descoberta da múmia teriam morrido de forma misteriosa também. E aí, pessoal, depois dessa, você teria coragem de perturbar o sono de um faraó? Deixa aí nos comentários. Canal de Suez. Dando um salto até o século XIX, o Canal de Suez foi inaugurado no dia 17 de novembro de 1869, representando uma via navegável localizada no Egito que ligava o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, permitindo que navios viajassem entre a Europa e o Oriente Médio sem ter que contornar a África. No início, o canal pertencia ao Egito e à França, já que a empresa construtora do canal era francesa. No entanto, por causa de sua dívida externa, o Egito se viu obrigado a vender sua parte do canal ao Reino Unido, que instalou 2 tropas em 1882. Contudo, em meados do século XX, em 1956, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser tomou o canal de volta, atingindo os interesses do Reino Unido e da França, provocando uma guerra. Os israelenses, aliados de franceses e ingleses, invadiram a península de Sinai, tomando o controle do canal. Porém, nenhuma das 2 grandes potências do mundo na época, Estados Unidos e União Soviética, apoiou a invasão, lembrando que estávamos no meio da Guerra Fria. No fim das contas, israelenses e europeus retiraram suas tropas de lá e o Egito se deu bem. Até hoje o canal é amplamente utilizado, sendo uma rota extremamente importante para o comércio mundial. População e área. O Egito é o 30º maior país do mundo, com aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados. Suas terras são ocupadas há pelo menos 12 mil anos. A população atual do Egito é de cerca de 98 milhões de pessoas, praticamente a metade do Brasil, e grande parte dela vive às margens do rio Nilo, assim como na antiguidade, demonstrando a importância que esse rio ainda possui nos dias de hoje. Novos costumes. Enquanto nas ruas é proibido o beijo entre casais para não despertar imaginações impuras, é comum o beijo entre homens, 3 beijinhos na face, às vezes bem molhados. Além disso, existe o costume entre os homens egípcios de andarem de mãos dadas e braços dados, às vezes unidos só pelos dedos mindinhos. Imagina um filme sobre o Novo Egito, unidos pelos dedos mindinhos, juntos até o fim. Futebol. A seleção egípcia é a maior vencedora da Copa Africana de Nações, ganhando 7 vezes a competição. Já em Copas do Mundo,
a seleção não é tão vitoriosa assim, e só participou de 3 edições. Ao todo, foram 7 partidas, com 2 empates e 5 derrotas. Se a gente for lembrar, na última Copa do Mundo, eles jogaram 3 jogos, e adivinha, perderam os 3. Se tratando de futebol, na África, eles são verdadeiros faraós. Fora do continente africano, não passam de felinos indefesos. E aí, pessoal, matei sua curiosidade? Se você gostou, deixe o seu curtir, comente sobre o que mais você gostaria de saber sobre países, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para receber atualizações assim que postarmos o próximo vídeo e se inscreva no canal clicando no botão que está aparecendo aí na sua tela para ficar por dentro de mais curiosidades como estas aí. Um abraço e até a próxima. Valeu!